A Angola é mais um dos países que foi colonizado por Portugal e hoje a gente vai falar um pouco do imperialismo nela. Na Conferência de Berlim de 1884, os países europeus dividiram o território da África entre eles e Portugal acabou ficando com Angola e Moçambique. Não é segredo pra ninguém que era da África que vinha matéria-prima para os produtos que a Europa comercializava. Então o que eles começaram a fazer? Começaram a produzir os produtos que seriam comercializados direto na África com a mão de obra africana, para depois vender pro povo da África e ficar com os lucros de um material que não era deles. Pegava a matéria-prima do produto do próprio país, produzia no próprio país, com a mão de obra do próprio país para vender pro próprio país, mas o lucro não fica no próprio país, o lucro vai pra Europa. Ah, que coisa linda. Mas isso é uma visão mais geral. Voltando especificamente pra Angola, em 1910 a coisa começa a piorar um pouquinho mais. Por quê? Porque agora Portugal é uma república e ele decide que vai ser um pouco mais agressivo com Angola. Portugal chegou a territórios que antes eles não tinham alcançado, tomaram propriedades privadas, angolanos foram submetidos a trabalho forçado e agora todos os cargos políticos da Angola eram completamente dominados por Portugal. Como tudo que tá ruim pode piorar, em 1932, Antônio de Oliveira Salazar declara uma ditadura com características fascistas em Portugal e, logicamente, essa ditadura ia afetar todas as suas colônias. Detalhe que essa ditadura só vai acabar em 74 com a Revolução dos Cravos. Mas nem tudo são trevas, olha que bacana, em 45 acaba a Segunda Guerra Mundial e várias ditaduras ao redor do mundo perdem força. E a Angola consegue iniciar um processo maior de resistência. Não que antes eles aceitassem tudo de boa, só que agora deu uma melhorada pro lado deles. O processo de resistência em Angola foi longo e multifacetado. Os angolanos resistiram à colonização portuguesa de várias maneiras, incluindo revoltas, rebeliões e movimentos de independência. Alguns movimentos mais proeminentes incluem o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola e UNITA, União Nacional de Independência Total de Angola. Esses grupos lutaram contra o domínio colonial português, buscando autonomia e independência para Angola. A resistência também ocorreu através de manifestações, greves e mobilizações políticas. O processo de resistência foi marcado por conflitos armados, negociações diplomáticas e pressão internacional, culminando na independência da Angola em 1975. Quando representantes da FNL, UNITA, MPLA e um representante português assinam o Acordo de Alvor, que basicamente admitia a independência da Angola e dizia que os três grupos iriam partilhar do poder da Angola. O que não foi assim tão respeitado, porque mais tarde tivemos uma guerra civil entre a MPLA e a NFLA, sendo a MPLA influenciada pelos pensamentos da União Soviética e a FNLA influenciada pelos pensamentos dos Estados Unidos. Até porque, neste contexto, o que estava acontecendo? A Guerra Fria. Então, assim, todos os três grupos queriam a independência da Angola? Sim. Todos os três grupos queriam a independência da Angola. Mas o ponto era, ok, depois da independência, Angola seria um país socialista ou capitalista. E resumindo muito, foi por isso que tivemos essa guerra civil que acabou matando mais de 500 mil pessoas, durando de 1975 até 2002, com a vitória da MPLA. Todo esse processo gerou consequências tanto para Angola quanto para Portugal, então vamos falar um pouco mais sobre isso. O imperialismo europeu deixou profundas marcas na Angola, resultando em uma exploração desigual de seus recursos naturais, conflitos étnicos através de divisões arbitrárias impostas pelo governo colonial e suprimindo a cultura local, impondo religião e linguagem estrangeiras. Essas consequências persistem até hoje, refletindo em desafios socioeconômicos e políticos. As consequências para os países invasores, ou seja, Portugal, podem ser divididas em positivas e negativas. As positivas são os crescimentos econômicos, a exploração de recursos e mão de obra das colônias, a expansão da influência cultural, o aumento de poder político e militar. As negativas são a exploração e a desigualdade, que são a concentração de riquezas nas mãos das elites do país invasor, os conflitos e violência, como as guerras e as rebeliões, a instabilidade política, como os movimentos de independência e as guerras civis, e as críticas e a reputação internacional do país invasor. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção.